Olá pessoal, eu sou Carlos Leandro e você está em mais uma aula do canal UTI da Matemática, porque vocês já sabem, né? Aqui o tratamento é diferente. Minha gente, antes de começar essa aula, eu quero lembrar para vocês que todo o resumo de tudo que falarmos aqui hoje vai estar, ao terminar dessa aula, você pode nos solicitar pelo nosso WhatsApp, você vai receber um material de apoio com resumo dessa aula e algumas questões e exercícios para fixar o aprendizado do que foi dito aqui hoje, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui no quadro uma expressão numérica, certo? Que vai ser motivo que vai ser resolvida no final da nossa aula, certo? Hoje, no final da aula, se você, por um acaso, tiver dificuldade de resolver expressões numéricas, eu tenho aqui entre chaves o número 2 vezes, aí tem um colchete 34 dividido por 3 vezes 5 mais 2. Deixa eu só modificar aqui o valor, o sinal aqui dessa multiplicação, porque eu já utilizei a notação de multiplicação como ponto aqui, eu vou deixar como ponto aqui também. Então, 34 vezes 5 mais 2, mais 1, menos 2, fecha tudo ali e fecha a chave. Qual será a solução dessa expressão numérica? No final dessa aula, a gente vai saber certinho como que se resolve. A gente tem algumas regrinhas matemáticas aí, que é motivo da nossa aula de hoje, beleza? Antes de começar a aula, lembrando para você que é importante, gente, que você, se tem assistido nossos vídeos e tem gostado, deixe o seu like, porque assim o YouTube vai identificar que esse vídeo, como assim os outros do nosso canal, faz parte dos vídeos que você gosta de assistir e sempre que tiver vídeo novo vai lá estar mostrando lá na sua página inicial do YouTube, beleza? E outra coisa é, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, porque você se inscrever no nosso canal nos ajuda a crescer e nos incentiva a cada vez mais trazer material de qualidade para vocês, beleza? Vamos começar. Minha gente, hoje eu vou falar para vocês dos conjuntos dos números naturais, dos inteiros, vamos falar de expressões numéricas e algumas regras também que temos aí quando estamos tratando com operações, com as 4 operações juntas, tá certo? A gente tem algumas regrinhas que muita gente fica em dúvida, ok? Primeiramente, o que é o conjunto dos números naturais? Vocês já viram nas nossas aulas anteriores, que está aqui sendo jogado ao lado do quadro, vocês já viram nas nossas aulas anteriores que conjunto é um grupo, né? É um grupo ou um agrupamento de elementos que tem algumas características em comum. E o conjunto dos números naturais é um grupo ou um conjunto de números, certo? Que tem características em comum, certo? E quais são as características do conjunto dos números naturais? Primeiramente, eles são representados pela letra maiúscula N, certo? E podem ser descritos como todos os números que são inteiros, ou seja, números que eu posso escrever eles na forma inteira, os 5, 10, 200, 1 milhão, 43 milhões, 425 e assim vai, certo? Então, todo número que eu puder ser escrito na forma inteira, positiva, com o zero, certo? Esse faz parte do conjunto dos números naturais. Então, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente até o infinito, certo? A partir do 0 eu vou na ordem crescente até o infinito. Qualquer um desses números que aparecer aqui, ele é um conjunto, ele é um número que faz parte do conjunto dos números naturais. Eita, professor, deu é fácil de entender, gente. É acima de 0? Então ele faz parte do conjunto dos números naturais, beleza? Ok, é escrito em forma inteira, é número natural. Na matemática, nas operações fundamentais, a gente tem para cada conjunto algumas operações que a gente chama que são operações fechadas daquele conjunto. O que são operações fechadas? Aí não tem adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, pronto, todas essas operações podem ser efetuadas dentro do conjunto dos números naturais. Eu posso pegar um 3 multiplicar por um 4, posso pegar um 3 dividir por um 4, pegar o 2 subtrair do 3, ou pegar o 2 somar com 3, eu posso fazer o que eu quiser a respeito de operações fundamentais. Porém, existem operações que elas são fechadas. Eita, professor, o que é isso? Operações fechadas
são aquelas operações que eu posso fazer elas livremente, certo? Eu faço elas livremente e o meu resultado sempre vai ser um número daquele conjunto. Então, as operações fechadas dos números naturais, que são aquelas operações que podem ser feitas livremente e o resultado sempre vai ser um número natural, é a soma e a multiplicação. Porque eu posso fazer qualquer soma ou qualquer multiplicação dentro do conjunto dos números naturais e o resultado sempre vai ser um número natural. Beleza? Então anota aí, ó. Lembra aí. Números naturais, as operações fechadas são soma e multiplicação. Professor, isso cai em prova? Cai. Cai em prova, eu já vi inclusive até questões da IBFC e vou colocar no material de apoio para vocês verem que eles perguntam quais são, simples assim, eles perguntam mesmo, quais são as operações fechadas de determinados conjuntos, ok? E um outro grupo, aliás, e um outro conjunto que a gente vai trabalhar muito ainda, são o conjunto dos números inteiros, certo? Os números inteiros também têm algumas particularidades, ok? O números inteiros, assim como o conjunto dos números naturais, é o quê? Um agrupamento de elementos, nesse caso aqui, um agrupamento de números que tem alguma coisa em comum, certo? E o que em comum tem os números inteiros? São todos os números que podem ser escritos em forma inteira. Professor, como assim forma inteira? Ora, o número que eu posso escrever sem ser em forma decimal, sem ser em forma fracionária, isso daí é um número inteiro. Então, menos 8, menos 45, 2000, 1000, 5, 0, tudo isso é número inteiro. Se eu puder escrever esse número sem ser em forma fracionária, sem ser em forma de dízimas periódicas, todas essas coisas, a gente está falando de um número inteiro. Então vamos lá, a representação do conjunto dos números inteiros é pela letra maiúscula Z e ele já vem do infinito, porque ele está pegando todos os números negativos. A gente tem uma reta numérica na matemática, né? Acho que você lembra da reta numérica, deixa eu só colocar um exemplo aqui. A reta numérica é uma reta que vem com todos os elementos, é uma reta que foi criada para fazer a representação, para ficar mais fácil o entendimento da representação do conjunto dos números, certo? E a reta numérica, para a sua esquerda e para a sua direita, ela tem valores diferentes, valores assim do sinal dos números diferentes. Para a direita eu tenho os valores positivos e assim vai até o infinito. Para a esquerda eu tenho valores negativos e assim vai também até o infinito negativo e até o infinito negativo para a direita e para a esquerda, certo? Então o conjunto dos números inteiros eu já venho do infinito, certo? Com a representação de todos os números inteiros até chegar no zero e continuar a partir do zero crescendo. Observe só. Se você observar aqui, ó, a partir daqui, os números inteiros também são números naturais, certo? O que é que isso quer dizer? De acordo com a nossa última aula, quer dizer que os inteiros contêm os... Deixa eu só mudar aqui o sinal que eu botei errado. Quer dizer que os inteiros contêm o conjunto dos números naturais e, consequentemente, os naturais estão contidos nos números inteiros, certo? Então, lembra só, os inteiros contêm os números naturais e os naturais, por sua vez, estão contidos no inteiro. Por que eles estão contidos no inteiro? Porque todos os elementos dos números naturais estão dentro do número inteiro, beleza? Então, vamos lá, os inteiros temos aqui todos os negativos, todos os positivos escritos na forma inteira, né? Aqui a reta numérica para dizer, e as operações fechadas dos números inteiros também tem algumas regrinhas, certo? Para os números inteiros, as minhas operações fechadas são um pouco diferentes das operações fechadas dos números naturais. Mas não é essa diferença toda, gente. Não, viu, gente? É só uma coisinha mesmo. Nos números inteiros, eu posso efetuar
qualquer soma, qualquer subtração e qualquer multiplicação. E qualquer multiplicação. Não sei nem se vai dar para aparecer, mas vamos lá. E qualquer multiplicação. Então, soma, subtração, multiplicação são operações fechadas dos números inteiros que eu posso executar elas livremente e elas não vão interferir em nada e o resultado sempre vai ser um número que faz parte do conjunto dos números inteiros, ok? Vamos aqui agora, minha gente, para uma outra parte que eu quero falar para vocês. O seguinte, vocês já sabem que as 4 operações fundamentais que nós trabalhamos são a adição, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações fundamentais, né? Aquelas que a gente aprendeu lá no início da escola. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas essas operações, quando estão colocadas todas numa mesma operação ou todas em uma mesma conta, elas têm, vamos dizer assim, algumas hierarquias. Vamos falar assim, hierarquias, certo? E as hierarquias dessas operações, eu tenho multiplicação. Multiplicação e divisão com hierarquia sobre a soma e subtração. O que é que isso quer dizer, professor? Você vai ver agora. Vocês já viram muitas questões que algumas pessoas colocam lá nos grupos de estudos do Facebook, que colocam lá em grupo de estudos que vocês fazem parte do WhatsApp, todas essas coisas, mostrando expressões numéricas, né? Mostrando aquela conta grande que vem só de operações. É 5 mais 3 vezes 2 menos 4 dividido por 5. Pronto. Esse tipo de conta, você vai entrar e levar em consideração a hierarquia dos números. Primeiramente, nós resolvemos multiplicação e divisão quando estou falando só de números, tá, gente? Só de números. Multiplicação e divisão primeiro, depois resolvemos soma e subtração. Mas quem vem primeiro, a multiplicação ou a divisão? Quem vem primeiro, a soma ou a subtração? Veja bem, existe uma regra que se chama, que foi convencionada, uma convenção matemática, que foi feita a respeito do seguinte: é feita a operação que vier primeiro na leitura. Como que a gente lê o número, né? Da esquerda para a direita? Não é isso? Então pronto, eu tenho um número lá. 2 vezes 5 dividido por 3. Quem é que vai ser feito primeiro? A regra é, entre multiplicação e divisão, quem vier primeiro à esquerda. Quem vier primeiro à esquerda, o número que a operação que estiver à esquerda é a que vai ser feita primeiro. Na soma e na subtração é a mesma regra. A operação que vier à esquerda é feita primeiro. A única hierarquia aqui que existe, esquerda. A única hierarquia que existe é a respeito da multiplicação e da divisão. Eles têm hierarquia sobre a soma e a subtração. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2 vezes 3 mais 5, de quem é a hierarquia, ou seja, de quem é a vez é do 2 vezes 3. É só porque está à esquerda, professor? Não, ele tem a vez, a hierarquia, porque primeiramente é ele. Deixa eu botar aqui uma retinha aqui para baixo, dizendo que vem de cima para baixo, certo? Então, primeiramente a gente resolve 2 vezes 3, que nesse caso aqui dá 6, e soma com o 5, 6 mais 5 dá 11. Mas daria errado, daria um valor diferente se eu fizesse da forma que eu quisesse. Se eu, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui o 3 e o 5 primeiro, aí eu teria de forma errada, viu, gente? Eu teria de forma errada que aqui seria 2 vezes 3 mais 5 dá 6, né? 2 vezes 6 dá... Então, 3 mais 5 dá 8. Onde foi que eu tirei esse 6?
Então, 2 vezes 8 dá 16. Valores totalmente errados, e isso daqui a gente não tem que considerar. Então, lembre bem, anote aí no seu caderninho de estudos, hierarquia, primeiramente multiplicação e divisão, para só depois soma e subtração. E quando eu tiver que escolher entre multiplicação e divisão, ou soma e subtração, eu vou resolver o que vier primeiro à esquerda. Na minha leitura, o que tiver à esquerda é o que vai ser obedecido. Vou dar um exemplo aqui que eu sei que deve ter ficado na dúvida, por causa das questões que envolvem muito multiplicação e divisão. Se eu tiver 2 vezes 5 dividido por 2, ou 4 dividido por 2 vezes 5. Vamos lá. Obedecendo a regra, a gente vai fazer o quê? Multiplicação e divisão. Tem hierarquia entre elas? Não tem. Então a gente obedece quem vem primeiramente pela esquerda. Nesse caso aqui, ó, o que vem primeiramente pela esquerda é o 2 vezes 5. E nesse outro aqui é o 4 vezes 2. Certo? Então, primeiramente resolve o 2 vezes 5, depois o 4 vezes 2. É simples assim, gente. Então, 2 vezes 5 dá 10, dividido por 2. Dividido por 2 vai dar 5. E esse outro, 4 dividido por 2 vai dar 2, vezes o 5 vai dar 10. Ok, minha gente? Deu para entender, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco lá tanto aqui nos comentários desse vídeo, como pode mandar uma dúvida lá no WhatsApp. Fique à vontade, tá certo? Falando agora do nosso último assunto de hoje, nós falaremos de expressões numéricas. Expressões numéricas, elas são aquele tipo de conta que é apresentado, só que de forma mais extensa. Ela tem uma expressão que envolve algumas características. Ela tem umas características, umas particularidades para você entender quando é ela, certo? Toda vez que eu estiver utilizando chave, colchete ou parêntese numa expressão, certo? Eu estou tratando de expressão numérica, certo? E a questão de prioridade do que se resolve primeiro, ela vem de dentro para fora, ou seja, de baixo para cima, certo? Primeiramente eu resolvo os parênteses, depois eu resolvo os colchetes, para por último, e não menos importante, resolver as chaves, ok? Deu para entender? Então, numa expressão numérica como esse tipo aqui, primeiramente a gente vai resolver o que tiver entre parênteses, certo? Depois resolvemos o que está dentro dos colchetes, para somente depois resolver o que tiver dentro das chaves. Lembrando para vocês que quando a gente tiver uma potenciação, ou seja, um número elevado a alguma coisa, ou uma radiciação, a raiz quadrada, ou a raiz cúbica, ou a raiz de qualquer número, primeiramente a gente resolve a potenciação dos números, a radiciação, para só depois entrar nisso aqui. Então, se eu tivesse aqui um 2 elevado a 2, um 3 elevado a 4, primeiramente eu resolveria isso daqui, para quando eu finalizasse aqui, sei lá, raiz de 2 aqui, raiz de 2 não ia dar para fazer, mas tivesse aqui raiz de 4, sei lá, tivesse uma raiz aqui, primeiramente eu ia resolver todas as potenciações e radiciações para deixar os números livres para serem feitas essas ordens de resolução, tá bom? Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui então. Eu vou transferir ela para cá. E eu tenho 2 vezes 34 dividido por 3 vezes 5 mais 2, fecho parênteses, né? Mais 1 menos 2, fecho o colchete e fecho a chave. Só tem isso aqui a continha. Beleza? Gente, tem algum número que está em potência? Não. Então, já pula a potência. Tem algum número que está em raiz? Não. Então, já pula a raiz. Então, vamos começar a resolver ele, certo? Quem que eu resolvo primeiro? Não é quem está entre os parênteses? Não é o meu primeiro passo? Então, eu vou olhar primeiramente para essa continha. Enquanto eu olho para ela, eu repito tudo que não faz parte dela. Então, eu repito aqui, ó, 2 vezes colchete 34 dividido por... Vamos resolver isso daqui, certo? 3 vezes 5 mais 2. De quem é a prioridade? Eu tenho uma multiplicação e uma soma, certo?
A hierarquia nos diz que, primeiramente, resolvemos a multiplicação. Então, 3 vezes 5 vai dar 15, né? 15, e o mais 2 eu vou repetir aqui. Repete o que está fora, né? Porque a gente não vai mexer com eles agora. E vamos para a segunda linha. Eu repito o 2, repito o 34 dividido por... Agora eu vou até tirar o parênteses que a gente não vai precisar mais dele. 15 mais 2 dá 17. Então, 34 dividido por 17. Isso daqui se transformou apenas no 17, certo? Então, 34 dividido por 17. O mais 1 que estava fora vem para cá. O menos 2, certo? Fecha o colchete e fecha a chave. Ah, agora eu tenho aqui, ó, uma divisão, uma soma e uma subtração. Quem que resolve primeiro? A regra nos diz que primeiro resolvemos multiplicação e divisão. Então, primeiro a multiplicação e a divisão, certo? Então, vamos lá. Repete, né, tudo. Então, vamos lá. 2 vezes, vou deixar entre colchete de novo. 34 dividido por 17 vai dar 2. Repete o mais 1 menos 2. Opa, a chave não ficou muito bonita não, mas é ela, viu? Então, vamos lá. Isso, 34 dividido por 17 se transformou só nesse 2. O mais 1 e o menos 2 é o que estava fora dessa primeira operação aqui. Aí agora a gente faz o quê? Eu tenho uma soma e uma subtração. Quem resolve primeiro? Quem se lê primeiro, quem vem mais à esquerda. Então a gente resolve primeiro a soma, certo? Então vamos lá. 2 vezes 2 mais 1 dá 3, menos 2. E fecha a chave. O 2 mais 1 se transformou no 3 e o menos 2 sobrou, certo? E eu vou finalizar. Para finalizar, vou finalizar aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a chave 2 vezes 3 menos 2 dá quanto, gente? 3 menos 2 dá 1, certo? E fecha a chave. 2 vezes 1, a gente encontra o nosso resultado final, que eu vou transferir ele para cá. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, a solução dessa expressão numérica aqui, deixa eu tirar isso aqui que eu coloquei só como exemplo. A solução dessa expressão numérica aqui inteira é 2. O resultado vai dar 2 dessa continha, beleza? Gente, essa foi nossa terceira aula. Lembrando para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva lá no canal. Terminou essa aula, você já pode pedir o material de apoio. Ok? O material de apoio tem um resumo de tudo que foi dito aqui hoje e mais alguns exercícios, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e fica com Deus.